Olá, amigos. Vamos continuar a ler Gênesis. Ficámos em Gênesis 11 e vamos continuar a ler. Bem-ajam. Portanto, eu vou ler o fim do Gênesis 11 para nos situarmos. Deu-se-lhe por isso o nome de Babel, pois foi lá que Yahweh confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e foi lá que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Portanto, construíram a Torre de Babel, Deus veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e confundiram e dispersaram os habitantes pela terra. Depois do dilúvio. A partir daí é que as raças se dispersaram. Os africanos, os europeus, os indianos, os chineses, todos esses. A nossa origem. Ali a partir da Mesopotâmia. A partir da Mesopotâmia, exatamente. Onde é agora o Iraque e o Irão. Eis a descendência de Sem. Quando Sem completou 100 anos, atenção, Sem, que é o pai dos semitas, que é de onde vieram os judeus e os europeus. Quando Sem completou 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Houve o dilúvio universal, inundou a terra toda. A Arca de Noé depois pousou no Monte Ararat, na Turquia, e agora, 2 anos depois, o Sem, que é um dos filhos de Noé, eram 3, Sem, Cam e Jafete. Os europeus vêm de Jafete, os semitas vêm de Sem. Sem gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Esta genealogia é importante para nós percebermos a linhagem de Jesus Cristo. Por isso é que está aqui tudo a dizer. Jesus vem desta linhagem. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Portanto, como eles ainda eram do mundo pré-diluviano, viviam 500 anos. E foi gradualmente descendo até ser no máximo 120 anos, que é o que nós vivemos no máximo. Tal como Deus disse. Gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos, gerou Salé. Depois do nascimento de Salé, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. 403 anos. Quando Salé completou 30 anos, gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salé viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Eber completou 34 anos, gerou Faleg. Eber. O jogador de futebol português é Eber ou é Éder? Eu não sei. Veio daqui. É aqui que vamos buscar estes nomes. Depois do nascimento de Faleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Faleg completou 30 anos, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Faleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhos. Este já viveu só 200. Os outros, o Arfaxade viveu 500. Sem viveu 500. Arfaxade já viveu 400 e os outros viveram 400 e este já viveu só 200. Vai diminuindo. E não te esqueças que Noé viveu para aí 700, ou 600, já não sei. E os outros viveram 900, o Adão. Quando Reu completou 32 anos, gerou Sarug. Depois do nascimento de Sarug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. A cada geração vão cortando para aí metade. Depois do nascimento de... quando Serug completou 30 anos, gerou Nacor. Depois do nascimento de Nacor, Sarug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Nacor completou 29 anos, gerou Taré. Isto é importante. Depois do nascimento de Taré, Nacor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Vês? Este já só viveu 119 anos. Depois do nascimento dele, portanto, viveu 119 mais 30.
Tá? Nacor completou 29 anos. 19 mais 20. Quando Taré completou 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Taré é o pai de Abrão. Portanto, o avô de Abrão viveu 200 anos. E mesmo assim, o Abrão ainda conheceu Faleg, o Reu, todos os outros que viviam 500 anos. Os bisavós dele, todos. Os tetravós. Taré, Nacor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Taré completou 70 anos, gerou Abraão. Aos 70 anos. 70. Portanto, tu teres um irmão quando eu tiver 70 anos. Imagina. Eis a descendência de Taré. É importante porque o Taré é o pai de Abraão. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Afã gerou Aló. Afã. Espera aí. Vamos lá tentar perceber isto. Harã. Afã gerou Aló. Porque Ló é o sobrinho de Abrão. Harã morreu na presença de seu pai Taré em sua terra natal, Ur, dos caldeus. É Babilónia. Abrão e Nacor se casaram. A mulher de Abrão chamava-se Sarai. A mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Harã. Melca era filha de Harã. Ou seja, casou com a prima. Que era o pai de Melca e Jesca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão. Ele os fez sair de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Mas chegados a Harã, ali se estabeleceram. Portanto, eles foram para Harã. A duração da vida de Taré foi de 205 anos. Depois ele morreu em Harã. Yahweh disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê uma bênção. Deus falou diretamente com Abraão. Hoje em dia Deus não fala assim com as pessoas. Fala, mas somos poucos com quem Ele fala. Realmente é uma bênção quando Deus fala connosco. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Todos os clãs da terra. Daí é que nós somos da herança de Abraão, porque herdámos a fé de Abraão. Não somos judeus, mas herdámos a fé dele. Por isso é que todos os clãs da terra são benditos. Porque somos cristãos. Abraão partiu como lhe disse Yahweh, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Aos 75 anos ele decidiu, ele resolveu migrar. Portanto, agora Deus falava comigo quando eu tivesse 70 anos, e tu ias comigo, tínhamos que ir para outra terra. Para a Inglaterra ou para a África. O que é que achas? Bom, hein? Se Deus disser, nós vamos. Ora, tu terás para aí uns 40 e tal. Repara bem. Partia tranquilo para mim, aos 70 anos fazer uma viagem. Enfim. É interessantíssimo. Então ele aos 75 anos teve que deixar Harã. Quase que da idade do teu avô, já viste? Abraão tomou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A terra de Canaã é onde é hoje em dia Israel. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo,
os cananeus habitavam nesta terra. Antes dos israelitas irem para lá, os cananeus. Yahweh apareceu a Abraão e disse: é à tua posteridade que eu darei esta terra. Abraão construiu ali um lugar, um altar a Yahweh que lhe aparecera. Dali passou à montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar a Yahweh e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, foi para o Negueb, o deserto do Negueb. Houve uma fome na terra, e Abraão desceu ao Egito, para aí ficar, pois a fome assolava a terra. Quando estava chegando ao Egito, disse à sua mulher Sarai: vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti, e por tua causa me conservem em vida. Ele teve medo, como a mulher era muito bonita, a mulher ia ser cobiçada pelos outros homens, então ele não quis que o matassem e disse para a mulher mentir e dizer que era a irmã dele. De facto, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. Viram-na os oficiais do faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, cervas, jumentas e camelos. O faraó deu-lhe. Mas Yahweh feriu ao faraó com grandes pragas, e também a sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abraão. Faraó chamou a Abraão e disse: que me fizeste? Porque não me declaraste que ela era a tua mulher? Porque disseste, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como mulher. Agora eis a tua mulher, toma-a e vai-te. Claro, o faraó viu que ela era bonita, também a quis, não é? O faraó o confiou a homens que os conduziram à fronteira. Ele, a sua mulher e tudo o que possuíam. Do Egito, Abrão, com a sua mulher e tudo o que possuía, e Ló, com ele, subiu ao Negueb. Abrão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Seus acampamentos conduziram-no ao Negueb até Betel, no lugar onde primeiro armara a sua tenda entre Betel e Ai. No lugar em que outrora construíra o altar, e lá Abrão invocou o nome de Yahweh. Yahweh é Deus. Ló é o nome de Deus, não é Deus. Yahweh é o nome de Deus. Ló, que acompanhava Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para a sua instalação comum dos dois. Tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abraão e dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. E Abraão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se tornares à esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Portanto, o Abraão gostava muito do sobrinho dele. E como era um homem de paz, em vez de impor a força, disse ao sobrinho: olha, toda esta terra que tu vês, escolhe para onde queres ir. Se fores para ali, escolhes tua terra, dou-te a primazia.
Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Separemos-nos. E assim fizeram. É preciso ser-se um homem de paz para se fazer isto. Porque o mais fácil era ele impor, porque ele era mais velho. E ele é que tinha a riqueza maior. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que Yahweh destruísse Sodoma e Gomorra. Isto foi antes do episódio de Sodoma e Gomorra. Como o jardim de Yahweh, portanto, era toda irrigada como o jardim de Deus, o jardim do Éden. Como a terra do Egito até Segor. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, porque ele viu que era uma terra fértil, é para lá que ele quis ir. Não é? E emigrou para o Oriente. Assim, eles se separaram um do outro. Abraão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou as suas tendas até Sodoma, que eram duas cidades ali, Sodoma e Gomorra. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Yahweh. Yahweh disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu te darei, a ti e à tua posteridade, para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar os teus descendentes. É toda a humanidade. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Com as suas tendas, Abraão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar a Yahweh. Este Hebrom, eu acho que é a atual Hebrom, que é em Jerusalém, perto. Isto foi a separação. Portanto, o Ló foi para Sodoma e Gomorra e Abraão foi para Hebrom. No tempo de Amrafel, rei de Senar, de Arioque, rei de Elazar, de Codor-Laomor, rei de Elam, e de Tadal, rei dos Goim, estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma. Bersa, desculpem. Portanto, estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, e Senaab, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim, e o rei de Bela. Este é Segor. Estes últimos se juntaram no vale de Sidim, que é o mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Codor-Laomor, mas no 13º ano se revoltaram. Portanto, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama e o rei de Seboim e de Bela revoltaram-se pagavam tributo ao rei, tinham que pagar impostos ao rei Codor-Laomor, e resolveram revoltar-se contra ele. Ora bem, no 14º ano vieram Codor-Laomor e os reis que estavam com ele e derrotaram os Rafaim em Astarote, Carnaim, os Josuim, os os Emim na planície de Cariataim. Estes aqui, os Rafaim, os Josim, os Emim e os Am, eram tudo povos que viviam lá, que eram gigantes. Bom, os Horitas nas montanhas de Seir até El-Farã, na margem do deserto. Eles voltaram, portanto, derrotaram os Rafaim, os Josim, os Emim e os Horitas.
Eles voltaram e vieram à fonte de julgamento, que é Cádiz. Derrotaram todo o território dos Amalecitas e dos amorreus que habitavam a Sasson Tamar. Estes eram todos gigantes, raças do pior que há. E que cometiam e faziam sacrifícios infantis e isso tudo. Todas estas práticas satânicas que se praticam até hoje, que praticavam nesta terra e que os judeus depois também adotaram, influenciados por eles. Deus disse, não se deem com esses povos. E eles deram-se e depois começaram a praticar estes rituais satânicos. Por isso é que Deus os eliminou. Então, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Sabuim e o rei de Bela fizeram uma expedição e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim. Depois destes derrotarem isto, estes 4 quiseram-se revoltar contra o rei Codorlaomer e puseram-se em batalha no vale de Sidim, no tal vale de Sal. Contra Codorlaomer, rei de Elam, Tadal, rei dos Goim, Amrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Na sua fuga, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles. Portanto, eles foram derrotados. E caíram nestes poços de betume. E o resto se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus alimentos se foram. Eles tomaram também Ló, o sobrinho de Abraão, e os seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. Lembras-te? Ele escolheu o vale de Sodoma. Um sobrevivente vem informar Abraão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Aner. Eles eram os aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair os seus aliados, os seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite, em ordem dispersa. Ele e seus homens derrotou-os e perseguiu-os até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também o seu parente Ló e os seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Portanto, o Abraão derrotou aqueles 5 reis e libertou o seu sobrinho. Repara, eles separaram-se, não é? Porque estavam a ter problemas entre eles. E mesmo assim o Abraão foi salvar o sobrinho. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, Salém é Jerusalém, aqui ainda se chamava Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote de Deus. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, 10%. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Isto é a proposta que o diabo faz sempre. Quer as pessoas e dá as riquezas. O que é que o Satanás pede aos pais? Pede às crianças, aos filhos: dá-me o teu filho e eu dou-te riquezas. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levanta a mão diante do Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas, eu enriqueci Abraão.
nada para mim, somente o que os meus servos comeram, e a parte dos homens que vieram comigo. Aner, Escol e Mambré, eles tomarão a sua parte. Porque os outros levaram as riquezas de Sodoma, não é? Os despojos. Depois foi lá Abrão, derrotou-os e tirou as riquezas que os outros tinham levado. E então o rei de Sodoma disse: fica com as riquezas e dá-me as pessoas. E Abrão disse: não quero as tuas riquezas. Fica com tudo o que é teu. Só quero o que pertence aos homens que vieram comigo, que têm direito. Têm direito a receberem o que... porque lutaram por isso. Mas estás a ver? Porquê? Porque é que o Satanás quer as pessoas? Porque a verdadeira riqueza são as pessoas. Percebes? Ele com as pessoas podia fazer riqueza outra vez, sem pessoas não podia fazer nada. Depois destes acontecimentos, a palavra de Yahweh foi dirigida a Abrão numa visão. E Deus disse: Abrão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Todos nós que nos refugiamos em Deus, isto é que Deus é o nosso escudo. E a nossa recompensa é muito grande, porque é a vida eterna. Abrão respondeu: meu senhor Yahweh, que me darás? Continuo sem filho. Ora, já tinha 75 anos e ainda não tinha filhos. E Abrão disse a Deus, repara que Abrão a dirige a Deus: eis que não me deste descendência, e um dos servos da minha casa será o meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Yahweh: não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse... Deus conduziu Abrão para fora da tenda: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Repara que Deus já tinha dito a Abrão que ia ter uma posteridade infinita. Mas Abrão já estava tão velho que achava que já não conseguia ter, não é? Então já tenho 75 anos, ainda não tenho... mais de 75, aqui já tinha mais de 75 anos. Ainda não tenho filhos. Agora é que vou ter filhos. E Abrão, portanto, Deus disse e acrescentou: assim será a tua posteridade. E Abrão creu em Yahweh e lhe foi tido em conta de justiça. Ou seja, ele acreditou em Deus e por isto foi justificado, por ter acreditado em Deus. Não foi, repara, porque Abrão andou a matar pessoas, perseguiu os outros e matou-os. Mas mesmo assim foi perdoado porque acreditou em Deus. Foi abençoado. Não é pelo que ele fez, foi porque ele acreditou. E Deus disse-lhe: eu sou Yahweh que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar esta terra como herança. E Abraão respondeu: meu senhor Yahweh, como saberei que hei de possuí-la? E ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abraão, e eis que foi tomado de grande pavor. Yahweh disse a Abraão: sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Deus aqui estava a falar do Egito, quando eles foram para o Egito, muitos anos depois. Deu-lhe uma profecia. Mas repara como é que Deus falou com Abraão. Sabe com certeza. Deus quer que nós, não nos quer na dúvida, quer que nós saibamos com certeza que estamos salvos se acreditarmos nele. Não duvidemos. Deus nunca nos dá a dúvida.
Mas o diabo instala-nos a dúvida. Mas eu julgarei a nação à qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais. Serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Estás a ver? Eles foram enviados para uma terra estranha, o Egito, e só regressarão de lá quando a iniquidade dos amorreus que habitavam lá atingir o máximo. Porque os amorreus praticavam sacrifícios infantis e adoravam o diabo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre os animais divididos. Abraão pôs lá os animais, estava lá sozinho, a falar com Deus, e ao final da tarde, depois do sol se pôr, pronto, veio a noite, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos, porque o nosso Deus é um fogo que consome. Naquele dia, Yahvé estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: à tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. Eram os povos que ali habitavam. A terra deles seria dos hebreus, e foi. E hoje ficamos em Gênesis 15. Estamos a ler as origens da humanidade e a origem do cristianismo. Bem-ajam, amigos, leiam a Bíblia. Deus vos abençoe e fiquem com Cristo. Bem-ajam. Fiquem na paz de Cristo.